A paz de Deus a todos, aqui é o irmão André Rodrigues de Souza de Mogi das Cruzes. Nós temos nos falado bastante no Facebook, temos postado bastante coisa sobre as leis do nosso país, em que a igreja que nós frequentamos, a congregação cristã no Brasil, ela garante que segue, que obedece às normas, às leis vigentes do nosso país. Mas em nossas postagens, nos vídeos do irmão José Ricardo Adam, o advogado, nosso irmão na fé, temos encontrado vários irmãos que questionam, falam que a igreja é superior à lei, que a igreja não tem que seguir a lei. Então, para a gente já finalizar esse assunto e para esclarecimento de muitos não têm o conhecimento da própria doutrina da igreja, muitos frequentam a congregação cristã no Brasil a vida toda, 40, 50, como o irmão falou ontem, que frequenta há 25 anos e não acredita no perdão. Olha o absurdo, ele frequenta a congregação cristã no Brasil há 25 anos e não acredita no perdão. Está perdendo tempo, está no caminho errado, né? Porque a congregação cristã no Brasil acredita no perdão, né? Tudo bem, não está exercendo, mas acredita no perdão. Então, para a gente encerrar esse assunto e mostrar para todos que a congregação tem que respeitar a lei, na congregação é vendido o livreto chamado Resumo da Convenção de 1936 e Reunião de Ensinamentos de 1948. Esse livreto ele foi reeditado agora em 2002, eu vou falar o porquê. E é vendido a preço de custo nas congregações. Os irmãos podem procurar e eu vou colocar a foto desse livreto, tá? E a foto da página em questão que nós vamos falar agora, para que todos possam conhecer e saber do que eu estou falando e procurar nas suas igrejas. Esse livreto, no seu prefácio, diz que devido à necessidade, em 1998, o Senhor, nosso Deus, né, fez saber aos seus servos, nas reuniões gerais de 1998, que deveria ser feita a nova edição do resumo da Convenção de 1936 e reuniões de ensinamento de 1948, já que esses dois trabalhos tiveram assistência do irmão Luiz Franciscon, a quem a obra foi revelada. Está dizendo que teve ensinamentos tirados, pois foram para aquela época, e outros acrescentados, mas no demais permanecemos na revelação da parte de Deus, que os servos de Deus tiveram na ocasião, que foi a razão do grande progresso dessa obra no Brasil e no mundo. Ou seja, foi tão importante esses ensinamentos de 1936 e 48, que eles reeditaram agora em 2002, ratificaram, e são distribuídos nas congregações. Olha o peso que tem esses ensinamentos, porque teve a participação do Luiz Franciscon, nosso irmão Luiz Franciscon, a quem a obra foi revelada. Então, como a gente tem falado nos vídeos, com o passar dos anos, os anciães, o ministério tem se desvirtuado da origem da congregação. E na página 25 diz o tópico que eu vou falar agora, mencionando o respeito que a congregação tem que ter com as leis. No velho concerto havia 3 leis, civil, moral e cerimonial, e por suprema autoridade o sumo sacerdote. Isso no velho concerto. Olha o que a congregação diz nesse livreto. Os fiéis em Cristo, chamados a testemunhar o evangelho a todas as nações, têm que reconhecer autoridades e leis civis de qualquer nação. Não há lei nem autoridade senão da parte de Deus. Ou seja, a congregação, desde a sua fundação, ela orienta a todos a seguir e obedecer a lei civil de cada nação. É claro, a congregação cristã no Brasil segue a lei civil do Brasil. As outras igrejas, as outras congregações em outros países seguem a lei civil de cada nação, conforme está aqui. E diz ainda que tem que reconhecer autoridades e leis civis de qualquer nação. Não há lei nem autoridade senão da parte de Deus, desde que essas leis não impeçam de a graça alcançada por Jesus Cristo ser manifestada. Não existe no Brasil hoje nenhuma lei que impeça a graça de Deus alcançada por Jesus Cristo de ser manifestada. Então, se não existe nenhuma lei que impeça isso, todas as leis vigentes em nosso país, a congregação segue. Todos os membros da congregação seguem, a congregação tem que seguir e todos os membros da congregação têm que seguir. Se você é crente da congregação ou se você faz parte do ministério da congregação, você tem que seguir, porque está escrito que
Os fiéis em Cristo, chamados a testemunhar o evangelho a todas as nações, têm que reconhecer autoridades e leis civis de qualquer nação. Não há lei nem autoridade senão da parte de Deus. Então, irmão, tem que seguir. Nós falamos de lei. Aí muitos vêm nos criticar, não, mas a igreja é superior à lei. Não. A igreja segue a lei. Jesus Cristo, na época que Jesus Cristo estava na terra, ele seguiu a lei inteira. Tanto que o último ponto da lei que ele seguiu foi o sacrifício. Ele mesmo foi o sacrifício vivo. Quando levaram a mulher adúltera para Jesus, os fariseus levaram a mulher adúltera, queriam pegar Jesus na lei. O que pensaram? Se Jesus falar que não é para apedrejar, nós vamos pegar ele na lei. Porque a lei manda apedrejar. E se Jesus ou qualquer pessoa falasse contra a lei, era preso naquela época e morto. O que Jesus fez? Jesus não foi contra a lei. Jesus não falou que não era para apedrejar e também não falou que era para apedrejar. Jesus falou, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Ninguém teve argumento com Jesus, porque ele estava dentro da lei. Ele não foi contra a lei. Então hoje, em qualquer nação, aqui no Brasil, estamos falando do Brasil e da congregação, porque somos da congregação, tem que obedecer à lei. A lei brasileira diz que não existe pena de morte no Brasil. Não existe pena perpétua no Brasil. Não existe pena cruel e desumana no Brasil. Então a congregação que está no Brasil tem que seguir a lei. A lei diz que não há julgamento de exceção. Uma pessoa, para ser julgada, ela tem que ter direito à ampla defesa, ao direito do contraditório. Ela tem que ter direito a recurso. Isso tem que ser respeitado. Não está sendo respeitado pelo ministério. O ministério está tomando decisões nos quartinhos. Nós temos provas disso, eu sou prova disso. O ministério está tomando decisões em quartinhos, em reuniões após o culto, sem dar direito de defesa. Não é permitido um irmão ou irmã que é chamado para a reunião do ministério levar advogado. É negado o direito de defesa. O irmão ou a irmã que é levado para a reunião de ministério, nem deixar falar o ministério deixa. Para começar, o ministério local da sua igreja não tem autoridade para te julgar. O estatuto 9º da congregação diz que um membro para ser afastado ou destituído do seu cargo somente pela reunião do conselho dos anciães. Então o ministério local não pode te julgar. Qualquer julgamento tem que ser feito pelo conselho dos anciães. E segundo a lei do nosso país, isso tem que ser feito com direito à ampla defesa, a recurso e todos os direitos legais. Todos os direitos legais. Então não adianta ninguém falar que a congregação está acima da lei. Não está, porque ela mesmo disse, está nesse livreto que é encontrado nas igrejas. Não, nem todas têm, mas é encontrado nas igrejas. Mas eu vou mandar foto do livreto para ficar mais fácil de vocês acharem. Está no livreto que os fiéis em Cristo, chamados a testemunhar o evangelho a todas as nações, têm que reconhecer autoridades e leis civis de qualquer nação. Não há lei nem autoridade senão da parte de Deus. Então tem que seguir. Tem que seguir. Não adianta questionar, falar em fé. Não estamos falando de fé. Cada um pode crer no que quiser. Você pode crer que seu irmão não tem direito ao perdão, não tem direito a ser julgado. É crença sua, mas guarda para você. A lei é clara e tem que ser obedecida. Tá? A paz de Deus a todos. Qualquer coisa é só entrar em contato. Eu vou colocar meu WhatsApp na descrição desse vídeo. Deus que abençoe. A paz de Deus.